Ditadura no Paraguai. Alfredo Stroessner chegou ao poder no Paraguai através de um golpe de Estado em 1954. Ele era um general do exército e, com o apoio de setores militares e do Partido Colorado, depôs o presidente Federico Chaves. Principais eventos e estratégias de sua ascensão e consolidação. 1. Golpe de Estado, 1954. Stroessner liderou um golpe que foi apoiado por outros militares e pelo Partido Colorado, garantindo sua instalação no poder. 2. Repressão política. Ele estabeleceu um regime autoritário, perseguindo opositores políticos, censurando a imprensa e restringindo a liberdade de expressão. 3. Apoio militar e político. Stroessner manteve forte apoio das Forças Armadas e do Partido Colorado, consolidando seu poder por meio de uma estrutura de patronagem. 4. Alianças internacionais. Durante a Guerra Fria, ele recebeu apoio dos Estados Unidos, que viam seu governo como um baluarte contra o comunismo na América Latina. 5. Estabilidade econômica. Embora sua política econômica beneficiasse a elite, Stroessner promoveu uma certa estabilidade que, por um tempo, lhe garantiu apoio popular. 6. Manipulação eleitoral. Ele organizou eleições controladas, que garantiram sua reeleição contínua, mantendo uma fachada de democracia. Stroessner governou o Paraguai até 1989, quando foi deposto por outro golpe militar, em meio a crescentes protestos e crise econômica. O regime de Alfredo Stroessner, que governou o Paraguai de 1954 a 1989, utilizou vários métodos de repressão e controle para manter o poder. Aqui estão alguns dos principais métodos e seus impactos na vida política e social do Paraguai. Métodos de repressão e controle. 1. Polícia secreta e tortura. Stroessner criou uma rede de polícia secreta e usou tortura sistematicamente para intimidar, reprimir e eliminar opositores políticos. Prisões arbitrárias e desaparecimentos foram comuns. Centros de detenção, como o Departamento de Investigações, tornaram-se símbolos do medo. 2. Censura e propaganda. O regime controlava os meios de comunicação, censurando informações que fossem contra o governo e promovendo propaganda pró-governo. Apenas notícias favoráveis ao regime eram divulgadas, e qualquer crítica era silenciada. 3. Espionagem e vigilância. O regime incentivava a vigilância mútua, onde vizinhos e colegas eram incentivados a denunciar qualquer comportamento suspeito de subversão às autoridades. Isso criou uma atmosfera de medo constante, onde as pessoas não podiam confiar umas nas outras. 4. Exílio e expulsão de opositores. Muitos líderes opositores foram exilados ou forçados a sair do Paraguai. O exílio era uma forma de neutralizar a oposição política sem causar mortes que poderiam gerar mártires. 5. Força militar e guarda pessoal. Stroessner usava o exército e sua guarda pessoal para controlar e reprimir manifestações. As forças armadas eram usadas para sufocar protestos e demonstrar força, intimidando a população e evitando revoltas. 6. Manipulação do sistema político. O Partido Colorado, ao qual Stroessner pertencia, dominava o sistema político. As eleições eram manipuladas para garantir a vitória do partido e a permanência de Stroessner no poder. Impacto na vida política e social. Supressão da democracia. O regime de Stroessner dissolveu qualquer tentativa de democracia real, reprimindo partidos de oposição e falsificando resultados eleitorais. Com isso, a política tornou-se um monopólio do Partido Colorado. Cultura de medo. A sociedade paraguaia viveu décadas de medo, desconfiança e silêncio. Pessoas tinham receio de se expressar, de se reunir e até mesmo de confiar em amigos ou vizinhos. Restrições às liberdades individuais. A censura afetava a liberdade de expressão, e as prisões arbitrárias restringiam o direito de manifestação. Essa repressão provocou um ambiente social em que a autocensura e o conformismo eram comuns, pois qualquer ato considerado dissidente poderia resultar em punição. Desenvolvimento de uma resistência silenciosa. Embora houvesse forte repressão, houve movimentos clandestinos de resistência, tanto dentro do país quanto no exílio. Estes foram fundamentais para mobilizar a sociedade e formar uma base para o retorno da democracia após a queda de Stroessner. Fragmentação social. A vigilância mútua e a desconfiança afetaram a coesão social. As famílias e comunidades estavam divididas e temiam se envolver em atividades políticas ou sociais que pudessem ser mal interpretadas pelo regime. Em resumo,
O regime de Stroessner não só sufocou a vida política paraguaia como também deixou marcas profundas na sociedade. O medo, a desconfiança e a fragmentação social perduraram mesmo após o fim do regime, influenciando a trajetória política e social do Paraguai nas décadas seguintes. O regime de Alfredo Stroessner conseguiu e manteve apoio interno e externo através de várias estratégias, usando tanto políticas de clientelismo e repressão quanto alianças internacionais. Vamos analisar como ele obteve esse apoio e o papel de países estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos. Apoio interno 1. Clientelismo e favorecimento. Stroessner construiu uma rede de clientelismo, favorecendo membros do Partido Colorado com cargos públicos e benefícios financeiros. Assim, ele manteve uma base de apoio leal dentro do partido, além de garantir que a elite econômica e política se beneficiasse de seu regime. 2. Propaganda e controle dos meios de comunicação. Ele usou propaganda para construir uma imagem de estabilidade e progresso. Os meios de comunicação controlados pelo governo transmitiam uma narrativa favorável ao regime, promovendo Stroessner como o líder que trazia ordem e desenvolvimento ao Paraguai. 3. Repressão e intimidação. Além de conquistar apoio por meio de benefícios, Stroessner silenciou a oposição por meio de repressão e intimidação. A população era controlada por uma polícia secreta que monitorava e eliminava qualquer tipo de resistência ou crítica, o que reduziu a contestação pública. 4. Controle do Partido Colorado. Stroessner consolidou o Partido Colorado como o partido dominante, marginalizando os opositores e centralizando o poder em torno de sua figura. A lealdade ao partido, que se confundia com a lealdade ao líder, tornou-se um dos pilares de sustentação do regime. 5. Aliança com a Igreja Católica. Inicialmente, o regime manteve uma relação próxima com a Igreja Católica, que possuía grande influência sobre a população. Em troca de apoio, Stroessner permitia que a Igreja tivesse certa autonomia. Essa aliança foi benéfica para garantir o apoio popular e estabilidade social. Apoio externo 1. Alinhamento com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, Stroessner se posicionou como um firme opositor ao comunismo, o que lhe rendeu apoio dos Estados Unidos. Washington viu o Paraguai como um aliado estratégico na América Latina e fornecia apoio financeiro e militar para manter o regime como um bastião anticomunista na região. 2. Ajuda econômica e militar dos Estados Unidos. Os EUA forneceram ajuda econômica e militar ao Paraguai para reforçar o regime de Stroessner. Em troca, Stroessner permitia que os EUA usassem o Paraguai como uma base estratégica para operações na região. Essa aliança não apenas fortaleceu o exército paraguaio, mas também consolidou o apoio de Stroessner entre as forças armadas. 3. Alianças com outros países da América Latina. Stroessner também manteve alianças com outros regimes autoritários da América Latina, como o Brasil e a Argentina. Esses países viam o Paraguai como um parceiro contra a ameaça comunista, e Stroessner cooperou com eles em operações de repressão transnacional, como a Operação Condor, que visava eliminar opositores políticos em toda a região. 4. Apoio internacional em troca de estabilidade. O regime de Stroessner apresentava o Paraguai como um país politicamente estável e aberto a investimentos estrangeiros. Isso atraiu investimentos, principalmente de empresas americanas e brasileiras, que se beneficiavam das políticas econômicas favoráveis ao setor privado. Esse apoio econômico ajudou o regime a sustentar-se financeiramente. 5. Flexibilidade diplomática e dependência econômica. Stroessner cultivou uma política de flexibilidade diplomática, permitindo a entrada de investimentos estrangeiros e mantendo uma política de neutralidade em algumas questões internacionais. Isso ajudou a atrair apoio e fortalecer a economia local, garantindo recursos para o governo e consolidando seu poder. O papel dos Estados Unidos. O papel dos Estados Unidos foi crucial para a sustentação do regime de Stroessner. O apoio americano ao Paraguai era justificado pela necessidade de conter o avanço do comunismo na América Latina. Durante a Guerra Fria, os EUA estavam mais dispostos a apoiar regimes autoritários, desde que fossem anticomunistas, e forneceram recursos financeiros, treinamento militar e apoio diplomático ao governo paraguaio. Os EUA também fecharam os olhos para as violações de direitos humanos cometidas pelo regime. Apesar das práticas repressivas de Stroessner serem amplamente conhecidas, o apoio continuou até o final da Guerra Fria, quando o cenário internacional começou a mudar e o apoio a regimes autoritários se tornou menos tolerado. No final, a retirada do apoio americano, aliada ao descontentamento interno,
contribuiu para a queda de Stroessner em 1989. Conclusão: a manutenção do poder de Stroessner foi uma combinação de repressão interna, clientelismo e apoio estrangeiro. O apoio dos Estados Unidos foi particularmente importante, fornecendo os recursos e a legitimidade internacional que o regime precisava. No entanto, com o fim da Guerra Fria e a perda de apoio externo, o regime foi derrubado, revelando que a sustentabilidade de um regime repressivo também depende do cenário geopolítico. O regime de Alfredo Stroessner implementou várias políticas econômicas com o objetivo de modernizar o Paraguai e manter o apoio de diferentes setores da sociedade. No entanto, essas políticas tiveram efeitos mistos e foram profundamente marcadas pela corrupção, que influenciou a administração e gerou uma série de problemas econômicos para o país. Vamos detalhar os principais aspectos econômicos do regime e os desafios enfrentados. Políticas econômicas do regime de Stroessner. 1. Estímulo à infraestrutura e obras públicas. Stroessner priorizou a construção de obras de infraestrutura, como estradas, pontes e barragens. Um exemplo importante é a represa de Itaipu, construída em parceria com o Brasil, que trouxe benefícios econômicos ao país ao gerar energia hidrelétrica e criar empregos. Essas obras tinham o objetivo de modernizar o país e criar uma imagem de progresso. 2. Abertura ao investimento estrangeiro. O governo incentivou o investimento estrangeiro, principalmente de empresas americanas e brasileiras, oferecendo incentivos fiscais e facilidades de operação. Com essa estratégia, Stroessner procurava promover o crescimento econômico, além de reforçar alianças políticas e receber apoio de países estrangeiros. 3. Modelo de economia agroexportadora. Durante o regime, a economia paraguaia manteve-se fortemente baseada na exportação de produtos agrícolas, como soja, algodão e carne. O governo incentivou a produção agrícola, oferecendo subsídios e isenções fiscais para grandes proprietários de terras. Esse modelo, no entanto, favorecia principalmente as elites agrárias, em detrimento de uma diversificação econômica. 4. Forte presença do Estado na economia. Embora Stroessner tivesse simpatia por políticas de livre mercado, o Estado desempenhava um papel central na economia. Empresas estatais controlavam setores estratégicos, como energia, telecomunicações e transporte. Essas empresas, no entanto, muitas vezes eram mal administradas e estavam sujeitas a práticas de corrupção. 5. Subsídios e controle de preços. Para evitar inflação e garantir apoio popular, o governo controlava preços de produtos básicos e subsidiava certos setores. Embora essas medidas tivessem o objetivo de evitar descontentamento popular, elas também criaram distorções econômicas, desincentivando o investimento privado em certos setores. Problemas econômicos. 1. Desigualdade e concentração de renda. As políticas econômicas beneficiaram desproporcionalmente as elites rurais e urbanas, enquanto a maioria da população permanecia em situação de pobreza. A concentração de terras e recursos resultou em uma sociedade economicamente desigual, com uma grande disparidade entre ricos e pobres. 2. Dependência de exportações agrícolas. O Paraguai dependia fortemente da exportação de produtos agrícolas, o que o tornava vulnerável a flutuações nos preços internacionais de commodities. A falta de diversificação econômica limitou o crescimento sustentável e tornou o país mais suscetível a crises econômicas. 3. Ineficácia das empresas estatais. Muitas das empresas estatais eram ineficientes e dependiam de subsídios do governo. A má administração e a corrupção minaram a capacidade dessas empresas de contribuir para o crescimento econômico. A energia gerada por Itaipu, por exemplo, era mal utilizada devido a acordos desfavoráveis com o Brasil, que levaram o Paraguai a vender energia a preços abaixo do valor de mercado. 4. Dívida externa e dependência econômica. Durante o regime de Stroessner, o Paraguai contraiu dívidas para financiar projetos de infraestrutura e manter o governo funcionando. Embora a dívida fosse relativamente baixa em comparação com outros países, ela limitava a capacidade de investimento em outras áreas e aumentava a dependência do Paraguai de financiadores estrangeiros. A influência da corrupção. A corrupção foi uma característica marcante do governo Stroessner e teve um impacto negativo significativo na economia. Aqui estão algumas maneiras como a corrupção afetou a administração do país. 1. Desvio de recursos públicos. A corrupção no governo desviava uma quantidade significativa de recursos para beneficiar a elite política e os aliados do regime. Muitos projetos de infraestrutura,
embora importantes, foram superfaturados, e grande parte do dinheiro público acabava enriquecendo políticos e membros do partido. 2. Enriquecimento da elite governista. A corrupção permitiu que a elite ligada ao Partido Colorado e ao círculo íntimo de Stroessner se enriquecesse consideravelmente. Propriedades, empresas e recursos eram distribuídos entre os apoiadores, o que perpetuava a concentração de riqueza e dificultava o desenvolvimento de uma economia mais justa e inclusiva. 3. Ineficiência administrativa. A administração pública era muitas vezes controlada por aliados políticos de Stroessner, que ocupavam cargos não por mérito, mas por lealdade. Isso levou a uma burocracia ineficiente e uma administração ineficaz dos serviços públicos, o que prejudicava o crescimento econômico e dificultava a atração de investimentos de longo prazo. 4. Favorecimento de empresas e práticas monopolistas. O regime permitia que certas empresas, principalmente as ligadas a membros do governo, monopolizassem setores da economia. Essa falta de concorrência prejudicava a inovação e a eficiência, criando um ambiente econômico limitado e dependente de acordos entre elites econômicas e o governo. Conclusão: as políticas econômicas do regime Stroessner trouxeram alguns avanços em termos de infraestrutura e crescimento agrícola, mas foram profundamente marcadas pela corrupção e pela desigualdade. O enriquecimento das elites, o clientelismo e a ineficiência administrativa enfraqueceram a economia paraguaia, e o legado dessas políticas ainda influencia o país. Embora Stroessner tenha tentado modernizar o Paraguai, a corrupção e a falta de transparência acabaram minando muitos dos ganhos potenciais que poderiam ter sido alcançados. Participantes: Juliano Pedro Alice,